Mês de junho acabando e chegou a hora de vermos as ações que devem anunciar dividendos em julho. E para isso nós vamos utilizar o mapa do dividendo inteligente de Barsi. Porém, antes, dando uma olhada aqui no desempenho do Ibovespa, a gente pode ver que no último mês a bolsa está no 0 a 0, porém se a gente isolar apenas o mês de junho, a bolsa ela vem em alta de 1,43% nesse momento. Então foi um mês positivo aqui de junho em termos de bolsa, porém, se você olhar dolarizado, aí o negócio fica mais feio, né? Pegando o EWZ, que vai ser muito parecido com o Ibovespa, tá? Nós temos uma queda de 7,5% nesse mês de junho. Isso porque o dólar acabou subindo, né? O dólar foi para a lua ali, né? Se nós olharmos a bolsa americana, para deixar a gente com mais inveja dos brasileiros, né? Ela ainda por cima subiu 3,7%. Então teve uma alta maior nas ações dos Estados Unidos novamente. Tivemos uma disparada do dólar, que deixou essa nossa alta de 1, pouquinhos por cento ali sendo uma miséria perto. Mas calma lá, não vai se precipitar. Eu vejo pessoas desesperadas agora começando a colocar tudo no exterior, até porque eu venho falando bastante do exterior para vocês, mas cara, não é assim, você tem que primeiro se planejar. Pô, vai colocando aos poucos, né? Escolha exatamente fortalecer os aportes nos momentos de baixa, e olha só quem é que está em baixa, é o Brasil que está em baixa. Nós temos uma série de ações baratas no Brasil. Faz tempo que está assim? Faz tempo, mas então você deveria estar aproveitando e não reclamando, né? Óbvio que eu não vou torcer para a economia do Brasil ir para o buraco só para as ações ficarem mais baratas, até porque se a economia vai para o buraco, as ações vão perdendo lucro também, né? Mas o fato é que nesses momentos de ruído, as ações acabam caindo mais do que deveriam. É basicamente isso. O som dos canhões que o Warren Buffett tanto fala não é que nós queiramos que as nossas empresas percam lucro para podermos comprar mais barato, mas é que sempre existe o exagero do mercado. Eles veem uma situação ruim, eles precificam ruim vezes dois. E aí a gente vê, pô, caiu demais, a gente vai lá e acaba comprando. Então a primeira empresa que o MDI nos apontou para o mês de julho é a SLC Agrícola. Essa empresa deve então anunciar dividendos no mês de julho. E se você observar aqui, primeiro a questão dos dividendos, ela está com dividendo de 4,92 no momento, mas existe previsão de uma melhora nos dividendos, 6,70 é o dividendo projetivo aqui pelo AGF+, e tem uma margem de segurança então de 11,8. A performance da SLC Agrícola, embora muito volátil, foi bastante bacana. A gente já vai dar uma olhada nisso, mas olha só, antes vamos ver por que as ações vêm caindo tanto recentemente por conta do lucro, né? O lucro deu uma disparada. Olha só, de 2016 para 2022 deu uma disparada monstruosa. Com a queda nos resultados, junto veio a queda nas cotações. Aí eu fui lá no relatório da Genial para dar uma olhada no que eles falam. Eles aqui entendem que a empresa está um desconto, aproximadamente eles têm uma margem de mais ou menos uns 30%, olha só, o preço é de 23,50 ali, né? E eles comentam que as commodities do milho e da soja estão sofrendo muito, embora o algodão tenha dado uma compensada, não foi o suficiente, né? E aí vocês mesmos acompanham aqui o milho com a gente, porque como eu invisto na Raizen, começou a aparecer de uns anos para cá o milho na nossa tese. Por quê? Por conta do etanol de milho. O pessoal começou a migrar muito do milho para o etanol de milho, e aí um pouco dessa aceleração, dessa migração, é por conta da queda nos preços das commodities. Então deu aquela disparada das commodities dali desde a pandemia em diante, e depois começou a despencar. A gente até viu em vídeos anteriores ali da Raizen que ele parece estar tentando se sustentar num fundo ali, o milho, mas segundo a Genial ainda não é o momento da revirada, nem no milho e nem na soja. Tem também a questão da safra ali, né? Mas enfim, eles veem ainda cenário um pouco difícil para o milho e para a soja, o algodão deve continuar ajudando um pouco ali, né? Mas eles veem uma oportunidade surgindo. Como o setor agro aqui está um pouco de margens apertadas, a SLC Agrícola e a Brasil Agro, inclusive também, eles fazem muitas aquisições de terras agrícolas, evoluem essas terras e vendem com uma ótima, mas a valorização é muito grande. Na Brasil Agro, são valorizações incríveis, né? E isso pode gerar grandes resultados aqui para frente. Então eles podem estar colhendo os frutos agora, neste ano aqui, por exemplo, né? Então eles estão falando aqui, é genial, que 2024, 2025 pode ser um grande ano de colheita aqui, entre aspas, né, de terras para investir. Ou seja, mesmo que eles não consigam fazer uma grande valorização nessa terra, via investimentos tecnológicos, só o fato de eles comprar na baixa, eles já podem vender na alta com um grande ganho, sem contar que eles sim investem em tecnologia nessas terras, né? Então aqui é um ponto bacaníssimo que pode gerar dividendos extraordinários em alguns momentos ali, quando eles forem vender essas terras, tá? Então fiquem de olho nisso, né?
O fato, ela é muito volátil, porém trouxe um ótimo resultado. Eu vim aqui novamente na plataforma do AGF e simulei investindo R$ 1.000 todos os meses, desde 2014 até agora, um pouquinho mais de 10 anos, né? Então olha só, a pessoa teria investido do bolso dela 126 mil e esses 126 mil viraram 514 mil. Foi muita coisa. Só de dividendos voltou tudo. Então tudo que ela investiu voltou em dividendos. Obviamente que tem um pouco de inflação, mas não é pegar a inflação acumulada, já que nós estamos investindo R$ 1.000 todos os meses, tá? Tem que fazer um cálculo até um pouquinho complexo para tirar a inflação aqui de cada mês de forma diferente, né? Mas enfim, retornou praticamente aqui, vamos dizer, tudo, né? Em proventos em relação aos desembolsos que foram feitos aqui investindo na empresa. Então foi um ótimo resultado. Então, olha só, o AGF introduziu também uma ferramenta muito bacana, que é a projeção de lucros pelos analistas, de laranjinha aqui. Olha só, existe uma expectativa até de cair um pouco o resultado no primeiro momento e depois recuperando. Nada de grandes oscilações de resultados neste momento, segundo os analistas. De branco está o resultado que foi projetado, né? Aqui, a partir do segundo trimestre, obviamente, ainda não temos nenhum resultado reportado, que nós ainda vamos chegar lá, né? Mas por enquanto já tem as projeções aqui de laranjinha. Inclusive, na descrição do vídeo, nos comentários fixados, tem um link para você se cadastrar na plataforma do AGF, caso você queira e gostou dessas novas funcionalidades que eles trouxeram. Eu gostei bastante dessa aqui de projeção de lucros. No MDI de julho nós tínhamos também o Itaú, mas se eu não me engano ele já antecipou esse dividendo ali no anúncio que ele fez em junho, né? Então vamos aqui ao Santander, que também deve anunciar dividendos em julho. E aí o Santander, ele vem com o dividendo no último ano de 5,81, porém o dividendo projetivo para o Santander para esse ano já é um pouco maior, 6,5%. Tem uma margem de segurança, então, de 8,3%, segundo previsões aqui do AGF, tá? O que vem acontecendo com o Santander é aquela velha história, lucro subiu, a cotação foi subindo ao longo dos últimos anos, quando o lucro despencou, a cotação foi despencando junto, tá? E aí a gente tem aqui a projeção de lucros do Banco Santander para os próximos trimestres. Aqui no AGF está mostrando que o pessoal está, olha só, no primeiro trimestre de 2024 teve um lucro de 78 centavos previsto, ele fez 80, ele superou aqui as estimativas. Já para o segundo trimestre é projetado um crescimento dos lucros de 85 centavos, depois 94, depois 98, depois 102. Ora, se realmente isso aqui for seguido, né, se a empresa conseguir seguir as projeções do mercado, de repente superar como ela superou no primeiro trimestre, as ações devem iniciar aí uma forte recuperação, a depender aí de quanto vai subir esse lucro. Por quê? Cotação acaba seguindo o lucro, óbvio, com muita volatilidade no meio do caminho, por conta, inclusive, de macroeconomia, mas no longo prazo a cotação vai acabar seguindo o lucro. E o que o Banco Santander nos oferece hoje é um ROE que começa ali a ameaçar melhorar, né, vamos assim dizer, de 14,1%, ainda é um ROE baixo, mas vamos ver como é que fica, né? Então ele teve uma forte recuperação ali quando a gente compara em relação ao T23, mas o fato é que o Santander ainda pode mais nos resultados dele. Um dos principais problemas do Santander vem sendo a inadimplência, que no Brasil está muito alta, porém o Santander, depois de reduzir um pouquinho a inadimplência ali do topo que ela atingiu, ele vem mostrando números estáveis em inadimplência, pessoa física até está melhorando um pouquinho, porém as pessoas jurídicas começaram a dar aqui alguns sinais de pior, inclusive nos 15 a 90 dias, o que deixa aqui um certo ar de cautela. Porém, ainda assim o banco conseguiu reduzir as provisões, né, o que ajudou ele a aumentar os lucros. Porém, a gente tem que ficar de olho nessa inadimplência, se vir a subir, aí ele vai ter que provisionar mais novamente. Se toda essa dinâmica leva a um PL de 10,5 para o Banco Santander e um PVP de 1,19. E o Santander, depois de fortes quedas, ele vem ali mais ou menos de julho de 2023 até o momento, oscilando no range entre 25 e 40 aproximadamente, a 32,50. Ele vem aqui zigue-zagueando nessa faixa de preço. E no momento ele está a 27,64, ou seja, ele está mais próximo aqui dos fundos. E realmente, se os resultados começarem a subir, ele tem bastante margem para voltar lá a preços bem maiores. E olhando o MDI de baixo, né, temos uma série de outras empresas que devem anunciar dividendos em julho, como a Fras 3, a Randon, a VEG, a Monte Aranha. Eu não chequei se elas realmente já anunciaram ou não. E aí nós temos a Klabin, que eu vou falar um pouco mais. Então a Klabin tem no último ano um dividendo de 5,9 de yield,
O dividendo projetivo aqui no AGF é de 5,20, então existe aqui um crescimento muito fraquinho nos dividendos, aqui segundo as projeções. E quando nós vemos cotação contra lucro na Klabin, é uma bagunça, né? Muita volatilidade, inclusive as ações foram caindo antes do lucro cair, depois o lucro realmente caiu, agora o lucro nem está subindo, a cotação subiu um pouco, porque o mercado tenta ficar antecipando aqui algumas coisas que podem acontecer com a Klabin. A gente vê que, na verdade, o lucro dela, de branco, vem caindo já há um tempo. De laranja, as previsões que o AGF começou a colocar aqui a partir do segundo trimestre de 2024, a gente vê que nós temos um lucro de 44 centavos em relação ao trimestre do ano passado, de 58, vai ter mais uma quedinha em relação ao mesmo trimestre, porém, o aumento em relação ao trimestre anterior, e aí ela vai, então, mantendo uma estabilidade até que cai ali, ó, no primeiro trimestre de 2025, porque também tem um pouco de sazonalidade ali. Lembrando que a empresa também está pressionada pelo endividamento, mas ela fez um plano muito bacana de redução de custos. Lembrando que a alavancagem da Klabin vem aumentando nos últimos anos por conta do processo de investimento que a empresa vem fazendo, o crescimento no resultado vem acontecendo, porém ele deu aquela explodida nos resultados por conta da celulose e depois caiu também por conta da celulose. Mas, de modo geral, os resultados vêm crescendo, a empresa vem, inclusive, ficando mais diversificada em termos de volume, está diminuindo a exposição para celulose e tudo mais, né? Então a gente tem aqui, inclusive, a dívida aumentando um pouco agora para 2024, essa alavancagem aqui de verde aumentou por conta da aquisição do projeto ali do Caete, que vai fornecer mais madeira para ela, reduzindo os custos ali da madeira que está em alta e também diminuindo a exposição à volatilidade de uma commodity que está em alta e pode variar bastante e não tem perspectivas de baixa nesse curto prazo pelo menos, né? Então a gente vê aqui que, segundo os cálculos da empresa, vai dar, vamos dizer, um custo maior essa dívida do que o custo reduzido pela aquisição das madeiras, até ali 2025, 2026 já fica num cenário mais ou menos de igualdade e 2027 já começa a ser benéfico, então foi uma aquisição que já traz resultados no médio prazo. Nem chegaria a dizer médio prazo, né? Questão de 2024. 2027 já está no lucro, foi bem rápida essa recuperação, então é um projeto bastante bacana, que vai trazer mais resultados a partir ali de 2027. E fica bem claro o crescimento da Klabin quando a gente vê de 2015 uma capacidade de 1,5 toneladas, ele passa aqui a 3 e tantos toneladas aqui recentemente e tem ainda ramp-ups acontecendo na MP 27 e 28 e ainda temos aqui o projeto Figueira, então a empresa ainda está numa fase final aqui de entrega de resultados e depois é só ir desalavancando e aí reduzindo a dívida vai também melhorar os lucros. Então a Klabin, que chegou a fazer meio que um fundo lá em 2023, ela vinha numa forte recuperação, meio que também com zigue-zagues acontecendo, teve uma nova forte alta aqui no começo de 2024, na perspectiva da celulose e tudo mais, porém ela veio uma derrocada aqui, chegando a fazer quedas de mais de 21,5%, porém engatou aqui um pouco de alta recentemente, subindo cerca de 8%, diminuindo essa queda. Então desse topo aqui, ela vem caindo 16%. Bom, então eu ainda não cheguei a comprar a Klabin, mas sempre que ela bate ali em torno dos 20 e 60, é o momento que eu me comprometo a comprar Klabin caso ela caia mais. Mas ela sempre acaba ali batendo na trave e eu não comprando ela, também porque eu estou comprando outras ações, eu acabo sendo exigente com a Klabin. E aí, nesse meio tempo, enquanto eu fico fazendo esses compromissos de comprar a Klabin, eu acabo ganhando uma série de dividendos adicionais com a Klabin, né? Eu nem tenho ação e já ganhei dividendos várias vezes com a Klabin. Agora ela deu essa subidinha, de novo, como eu estou exigente com a Klabin por conta de estar focando em outras empresas, eu não compro ela aqui acima dos 20,60. Bateu os 20,60, me comprometo a comprar caso ela caia um pouco mais. Subiu muito aqui, ó, muito não, porque ela ainda tá barata, né, 21,70, mas aí eu já fico um pouco aqui na cautela, isso porque eu não tenho Klabin, isso porque eu estou focando em outras empresas, tá? Mas a Klabin é uma empresa muito bacana, assim também como a Irani. Lembrando que você pode aprender comigo como fazer esses dividendos adicionais com as suas ações, utilizando opções e também fazer proteções contra a queda. Junto neste mês de junho você pode levar o meu curso de opções com o meu curso de investimentos e lá eu vou te ensinar renda fixa, renda variável, ações no Brasil, ações no exterior, valuation de empresa, análise fundamentalista, tudo. Então você sai dos dois cursos como investidor totalmente completo como investidor e ainda tem esse plus aqui a mais que é as opções. Apenas no mês de junho em promoção os dois cursos aqui. Não dá mais tempo de falarmos de mais empresas nesse vídeo, mas a gente vê aqui que CSN Mineração, CSN, a Fleury, a Qualicorp, a Porto,
E a TOTVS pode acabar também anunciando dividendos ali em julho, lembrando que essas empresas que eu não destrinchei um pouco mais nesse vídeo, eu não chequei se realmente elas já anunciaram dividendos antecipadamente em junho, tá? Lembrando que caso você queira se cadastrar no AGF, link na descrição do vídeo. E não se esqueça do like, que ajuda esse vídeo a chegar a mais pessoas, e também sua inscrição no canal ativando o sino. Quando você ativa o sino, você é notificado quando eu trago novos vídeos. Um abraço, até o próximo, valeu!